Rabino, sei que parece besteira, meio tanto sofrimento, mas está muito difícil manter meu casamento. Só nós dois confinados aqui. Alguma dica? Realmente é uma pergunta importante, é uma pergunta que acredito que muita gente está lidando. Como conviver em casa, entre o casal, e eu aumentaria um pouquinho entre a família, como lidar com os nossos relacionamentos quando a gente se vê numa situação totalmente diferente, vivendo somente nós, entre quatro paredes. Interessante que outro dia eu estava dando uma aula no Zoom para alguns jovens, e aí foi bem na hora do panelaço. E aí um dos jovens brincando perguntou se eram os solteiros que estavam batendo palma para os casados que continuam se falando dentro de casa. E realmente é um desafio grande. Conto que uma vez um homem não aguentava mais. Ele ligou: Rabino, por favor, me ajuda. Não está dando mais. Eu não aguento ficar em casa. Está difícil. Me dá alguma solução. O Rabino falou o seguinte: eu vou te dar uma receita cabalística. Você vai andar todo dia 3 quilômetros. 3 quilômetros, não precisa correr. Você vai andar 3 quilômetros todo dia. E com isso, o teu shalom bait, a tua paz conjugal vai melhorar. E o homem nunca mais ligou. Passou um mês, o Rabino queria saber como estava aquele homem. Ligou para ele: e aí, como estão as coisas? Rabino, que receita maravilhosa. Você não sabe como a tua sugestão de dar 3 km por dia me ajudou. Está tudo ótimo. Eu já estou a 90 km de casa. Bom, essa dica não funciona na situação atual e, na verdade, não era essa exatamente a dica para o nosso amigo. Mas relacionamentos não é uma questão de hoje. Como manter um bom casamento? Essa é uma pergunta antiga, não chamaria de uma dificuldade, mas um desafio que acaba se agravando com essa situação, onde nós estamos confinados dentro de casa. Como lidar com o nosso casamento, com a nossa relação familiar dentro de quatro paredes? É um grande desafio, ou eu colocaria diferente, é uma grande oportunidade. E eu vou me explicar. Ontem mesmo escutei uma história que me inspirou bastante. Um casal em Israel, eles já estavam casados há 15 anos e não tinham a brachá, a bênção de filhos. Uma dor muito grande, eu sei exatamente o que significa, e principalmente para um casal religioso, é uma dor ainda muito maior. E eles não sabiam mais o que fazer, eles já tinham procurado todas as receitas científicas e judaicas cabalísticas. Tinham passado pelos melhores médicos, melhores tratamentos e também fizeram tudo o que eles escutaram pelo judaísmo que ajuda. Todo mundo conhece a geleia de etrog e várias dicas que as pessoas compartilham, que são chamadas as segulot. As segulot são receitas cabalísticas, receitas judaicas para conseguir uma determinada coisa. Eles já estavam desgastados, chateados, e um dia o marido chega em casa e fala para a esposa: eu descobri uma segulá, eu descobri uma receita nova que nós nunca fizemos. A esposa já não aguentava mais escutar receitas, mas o marido falou: vamos lá, é uma coisa que a gente nunca fez, quem sabe? Vamos tentar, não custa nada. Qual que é a segulá, qual que é a receita? Em Rosh Hashanah, no primeiro dia de Rosh Hashanah, depois da leitura da Torá, existe a leitura de uma haftará de Haná. Haná é uma mulher do Tanakh, que ela é mãe de Shmuel, que ela passou pelo desafio de infertilidade, e ela reza muito para Deus, e ela consegue a brachá. Ela tem não só um filho, ela tem um filho muito especial, o filho Samuel.
Falou o marido, eu escutei do meu rabino que se a pessoa sobe na Torá, na última leitura, e ele lê a Haftará, depois da leitura da Torá, tem a leitura da Haftará, ele lê essa Haftará, isso é uma segulá, uma receita para ter filhos. Então, eu vou tentar. Ele chegou na sinagoga, e ele foi se informar, e falaram para ele que em Rosh Hashanah aqui se faz um leilão. Tem algumas sinagogas que fazem leilão para você ter o mérito. É dito pela Kabbalah que você tem que pagar por uma mitzvah para ela ter efeito. Então, é o costume você dar uma tzedakah quando você sobe na Torá. E em datas especiais, é muito mais especial você subir na Torá, e muita gente quer, então se costuma vender essas aliot em troca de uma tzedakah para a sinagoga. Então o homem, ele entrou lá no leilão. Ele não era uma pessoa rica, já tinha gasto tudo que tinha com os tratamentos, mas ele estava decidido que ele ia fazer essa mitzvah. Ele entra lá na disputa e começam a subir o preço. O pessoal fala, quem é esse cara, quem é esse jovem aí novo que chegou, que quer entrar aqui no nosso leilão? Tinha lá aquelas pessoas que sempre disputavam e todo ano um subia primeiro, segundo, terceiro, mas eles sempre estavam lá comprando. E de repente chegou uma pessoa nova no mercado e o pessoal não estava gostando. E aí ele falava, eles dobravam, subiam e estava chegando num valor muito alto. E de repente, essas pessoas que estavam disputando com ele perceberam que eles estavam errando. Eles viram, falou, ele não está procurando kavod, ele não está procurando aparecer, procurando honra. Ele simplesmente está querendo alguma brachá. Ele está querendo mérito e eles pararam, pensaram, ou talvez o rabino deu um toque, perceberam que ele estava querendo comprar aquilo para uma segulá, para uma receita para ter filhos. E eles pararam, saíram da disputa e o homem acabou comprando por 22.500 shekel. Muito dinheiro em geral e muito dinheiro para aquele homem. Mas ele está todo feliz. Ele olha lá para sua esposa, trocam olhares, eles estão confiantes, vai dar certo. A brachá que nós precisamos vai vir através dessa mitzvah. Eu estou me alongando na história, mas realmente o ponto é importante para voltar para a nossa pergunta, como lidar com o casamento em geral e principalmente nessa época do corona. O homem está lá sentadinho no seu lugar, esperando chegar a sua vez. Então tem as pessoas que são chamadas na Torá, e depois ele vai ser o último a ser chamado. Chegou no momento que faltava apenas 2 pessoas para serem chamadas, e ele seria o próximo. E aí nessa hora, chegou uma pessoa, se aproximou dele e falou, eu sei que você comprou para ser o último, você comprou um maftir, só que eu quero te pedir um favor. Eu e meu irmão, sem programar, a gente acabou comprando uma leitura depois da outra. E tem uma regra. Por que eles compraram? Porque eles iam ter o yortzeit, iam ter a data de falecimento do pai deles naquela semana, e o costume é você subir na Torá no Shabat, que antecede o yortzeit. Então, era Rosh Hashanah, que caiu no Shabat, você tem 7 leituras, e mais a 8ª leitura, que é o Maftir. Então, um comprou a 6ª, e o outro comprou a 7ª. Ele falou, eu me toquei só agora, e existe uma regra que 2 irmãos não podem subir na Torá um depois do outro. Essa é uma regra, por olho gordo, não se coloca 2 irmãos, ou pai e filho, subindo um depois do outro. Ele falou, me faz um favor, troca comigo. Ou troca com meu irmão. Assim, eu subo de 6º, você sobe de 7º e meu irmão vai subir de 8º. E assim, nós 2 vamos poder subir para cumprir o costume de subir antes do yortzeit. O homem, na hora, ele começou a ficar com raiva por dentro, começou a pensar e falou, Deus, o que você quer de mim? Já não basta tudo que eu sofri, e agora finalmente eu decidi fazer isso, eu comprei, paguei caro, estou tão feliz, e de repente esse homem quer. Mas na hora que ele estava ficando nervoso, veio um pensamento na cabeça dele e falou, sério? Eu vou perder agora a paciência? Uma pessoa estava me pedindo um favor, isso é importante para ele?
eu vou abrir mão. E ele, com alto nobre, ele falou, com todo prazer, sem problema nenhum. E assim foi. Um subiu de sexto, um dos irmãos, ele foi chamado de sétimo, e na hora que ele foi chamado, a sinagoga inteira começou aquele murmurinho e falou, o que é isso? Todo mundo tinha entendido porque ele comprou a Haftarah, estão tirando isso dele. E aí foram descobrir o que aconteceu, começaram a chamar a atenção desse homem que fez essa proposta. Falou, você estragou o sonho dele, ele conseguiu finalmente comprar. O que você fez? E esse homem se sentiu muito mal pelo que ele fez. Ele provavelmente não estava entendendo o que aconteceu. Ele pediu para ele trocar, não ia ser grande coisa, vai subir na Torá do mesmo jeito. E ele começou a implorar para o homem, pedir desculpa a ele. Ele falou, não se preocupa, fica tranquilo, deixa eu te falar uma coisa. Eu já fiz todas as segulot que existem. Eu já fiz todas as receitas cabalísticas. Eu fui em todos os cabalistas de Israel. Eu fui em todos os túmulos de tzadikim, de justos, pedir brachá. Minha esposa tem todas as fitas vermelhas de todos os lugares. Eu já fiz tudo. Tem uma coisa que eu não fiz ainda. Levater, em hebraico. Aprendam essa palavra. Levater, vitur. Relevar. Isso eu não fiz ainda na vida. Eu estou muito feliz em ter relevado uma coisa que é muito importante para mim. Uma coisa que eu paguei caro, não só em dinheiro. Eu investi nisso porque eu tinha certeza que esse era o caminho para ter filhos. Mas você me pediu, e eu vi que era importante para você, eu relevei para você se sentir bem, e eu estou feliz em ter feito isso. Passou um ano. Esse homem, ele rezava nessa sinagoga apenas Rosh Hashanah. Esse homem que estava esperando por filhos. Ele volta ano que vem, Rosh Hashanah, para a sinagoga. E quem está na porta esperando ele, ansioso, aquele Yehudi que tinha feito ele trocar a posição na leitura da Torá. Falou, que bom que você chegou, estou um ano te procurando, eu estou me sentindo muito mal, eu não esqueci o que eu te fiz. E deixa eu te falar uma coisa, eu já combinei com o Gabai, com aquela pessoa responsável por organizar quem sobe na Torá, eu já combinei com o Gabai, esse ano você sobe, custe o que custar, eu vou entrar no leilão, eu vou pagar o que for, a Haftarah é sua, eu quero que você tenha esse mérito. E ele falou, não se preocupa, pode ficar tranquilo. Mês passado, nós tivemos gêmeos. Essa história me tocou bastante e, só entre parênteses, intuitivamente, eu causei isso daqui na nossa sinagoga, no Lubava de Copacabana, faz 2 anos. Em Rosh Hashanah, tinha uma pessoa que queria muito ter filhos, e aí eu combinei com ele que ele ia ter esse mérito de subir na Haftarah. Quando chegou na hora da leitura, não sei porquê, eu olhei para uma outra pessoa que também eu sabia que queria muito ter filhos. Eu cheguei para esse primeiro e falei, você se importa de trocar com ele? Você se importa? Ele falou, de jeito nenhum. E resultado, os 2 tiveram filhos naquele ano. Eu não vou falar os nomes, mas uma história que aconteceu conosco. E realmente a gente vê essa força do Vitur, essa força de Levater. Na verdade, isso aconteceu uma segunda vez também na sinagoga, faz talvez 4 anos, era Simchat Torah, tem uma pessoa que todo ano ela ganha a Aliyah Kol HaNearim. Em Simchat Torah tem um momento que a gente chama todas as crianças na Torá e tem um adulto que sobe com essas crianças. Tem uma pessoa que ela faz questão de todo ano subir, ela gosta desse momento. E um ano eu cheguei para ele e falei, me faz um favor, cede para essa pessoa que ele quer muito ter filhos. E eu sei que isso daqui é uma receita para ter filhos. E essa pessoa foi difícil para ele, mas ele falou, se é para isso, com todo prazer. E não deu outra. Naquele ano, aquela pessoa teve filhos. Então, a gente vê, eu já vi isso com meus olhos acontecer. E esta é a palavra, e este é o segredo, a receita que eu queria passar para vocês. Nós estamos presos em casa. Um casal
há dias, semanas, dentro de 4 paredes. Pode ser um momento de estresse, de briga, ou pode ser uma oportunidade de ouro, de aprender de uma vez por todas o segredo do casamento. Levater, vitur, relevar. Aprender a dar espaço para o outro e ver o que é importante para o outro. Não é agora a hora de aula de casamento, mas acho que é importante também ter uma aula de casamento. O que significa o verdadeiro amor? Amor não significa aquilo em você que me faz bem. Isso não é amor verdadeiro, isso é amor próprio, isso é egoísmo. Amor é conseguir dar espaço para o próximo, levater. Então algo me parece que o casamento que está com dificuldades no momento do corona não começou agora. Começou antes. E agora que vocês estão 2 juntos, não tem para onde correr. Aproveita esse momento. Quem sabe? Estuda um pouquinho. Não falta aulas, não falta livros sobre casamento. A gente tem uma vida tão corrida que a gente foca no trabalho, foca em muita coisa, mas as coisas mais importantes da vida a gente nunca estudou. Então a gente aprende a dirigir, a gente vai para a faculdade, a gente aprende muita coisa na vida. Agora, casamento, relacionamentos, educação de filhos, que são essas coisas vitais, às vezes a gente não tem tempo ou não vê importância. Está com tempo sobrando? Pega, procura fontes boas e aprenda sobre casamento, quem precisa, sobre relacionamentos. E eu tenho certeza absoluta que, se nós quisermos, nós podemos sair muito mais fortificados desse confinamento. Nós podemos aproveitar para melhorar os nossos relacionamentos. Eu não vou me estender mais nessa pergunta, me estendi muito, mas acho que é bastante importante. E queria só finalizar que o Rebbe diz que a nossa geração pré-messiânica, é uma geração que nós vamos ter muita dificuldade. Nós temos muita dificuldade com relacionamentos em geral e especificamente com do relacionamento do casal. E nós somos reencarnação da geração que saiu do Egito. Muita gente perguntou se tem comparação com o que a gente está passando, saída do Egito, tem muita comparação. Nós somos a geração que saiu do Egito, reencarnação, e essa é a nossa grande dificuldade, mas vamos chamar isso do nosso grande desafio, e vamos dar importância para isso. É difícil? É difícil, realmente é difícil. Relacionamentos são difíceis, casamento é difícil, mas essa palavra tem que mudar. É importante. É de suma importância, eu tenho que aprender a dar o devido valor. Bom, me estendi nessa pergunta, mas espero que nós todos possamos melhorar o nosso casamento e os nossos relacionamentos. Próxima pergunta. Rabino, eu sou carioca da gema. Sem mar, sem praia, não sou ninguém. Sinceramente, não aguento mais ficar em casa. Me ajude. Boa pergunta. Acho que praticamente ninguém aguenta ficar em casa. Tem poucas pessoas, e mesmo aquelas pessoas caseiras, acho que também estão enlouquecendo dentro de casa. Eu tenho um amigo que me relembrou de uma história que eu acho que cabe bem aqui, nesse momento. Um amigo da Suíça, ele me mandou essa mensagem faz alguns dias. Contou de uma senhora, de uma mulher, que ela passou pelo Holocausto, mulher da Polônia, e ela acabou finalmente sobrevivendo e ela foi para Israel. Em Israel, ela conseguiu reconstruir a sua vida, ela casou, teve um filho e ela está feliz da vida. Finalmente, agora, ela tem uma família, ela tem uma perspectiva e ela ficava bastante tempo com essa criança e o menino devia ter 4, 5 anos e ela levou esse menino para o mar, para a praia. Estou falando de praia, de mar, ela levou, só que, talvez mãe de primeira viagem, ela descuidou um pouquinho. Ela soltou a mão do garoto
e veio uma onda maior do que ela esperava e, infelizmente, essa onda levou o garoto. Ela, desesperada, começou a gritar, falou: Deus, Ribono Shel Olam, mestre do universo, o que é isso? Não basta o que eu já sofri, não basta tudo que eu sofri, tudo que eu passei na vida. Me devolve o menino. E nessa hora, uma outra onda vem e traz o menino. Ela agarra o menino, abraça. Só que de repente ela grita novamente: Deus, o que é isso? Não basta tudo que eu sofri, tudo que eu passei na vida. E um anjo se aproxima dela e fala: minha senhora, não estou entendendo. Você já tem o teu menino de volta? Sim, o menino voltou, mas o chapéuzinho dele não voltou. Às vezes, nós choramos por um chapéu com a mesma intensidade que nós choramos pelo desaparecimento de um filho. Nós temos que saber diferenciar. Chapéu é chapéu, filho é filho. Meus amigos, vamos agradecer por tudo o que nós sim temos. E todos sabemos que essa não é a primeira epidemia da humanidade. Mas esta é a primeira epidemia da humanidade, que a pessoa está confinada em casa e ela tem luz, ela tem água, ela tem internet, ela tem delivery e todas as comodidades que nós temos. E nós podemos focar no que nós temos ou focar naquilo que nós temos. Nós não temos. Nós temos que separar o chapéu do menino. Então acho que a gente tem que parar para agradecer que nós estamos bem, que nós temos saúde, que nós temos muitas coisas boas e as dificuldades nós vamos aprender a conviver. E eu acho que precisa um pouco de criatividade também. Eu pessoalmente, por saúde, tento fazer, sempre tentei, quer dizer, sempre não, mas nos últimos anos me conscientizei da importância da aeróbica. Não tenho como sair de casa, estou fazendo aeróbica em casa. Estou fazendo com as crianças, corro no corredor, na sala, vai e volta, e de alguma forma eu estou conseguindo manter. Sol, vou na janela e pego. Tem que ser criativo. Não faltam dicas aí na internet, a gente precisa ser mais proativo, mais criativo. Não tem como ir no mar? Toma banho, faz alguma coisa, mas vamos separar o menino do chapéu. Próxima pergunta. Rabino, me sinto muito triste com tudo que vem acontecendo. Me sinto sem forças, sem motivação. Está muito difícil mesmo. Não sei o que fazer. Eu sinto muito por você e, na realidade, por muita gente. Muita gente está me escrevendo e falando que está com síndrome do pânico, está com medo, com insônia. E não é para menos. Realmente, principalmente quem lê muitas notícias, fica cada vez mais com medo, e pessoas que já têm uma certa tendência para depressão, para medos, pânico. É um momento onde isso tudo fica muito mais forte. E eu já falei agora com um grande psiquiatra que eu respeito muito, agora um pouquinho, 5 minutos antes de começar a live, e ele disse que com todo prazer ele vai poder estar conosco. Se Deus quiser, vou marcar com ele, mas pretendo na quarta-feira fazer essa live para poder ter algumas dicas também de um profissional na área. Mas o que eu queria compartilhar com vocês, que eu acho muito importante, é o pensamento judaico. Porque muitas vezes nós não aproveitamos da bagagem espiritual, do conhecimento e da filosofia de vida judaica, que por vezes nós não tivemos a chance de estudar e de se aprofundar, e eu garanto que vale a pena.
vale a pena, nesse momento de confinamento, estudar. E quando eu falo estudar, é estudar o judaísmo autêntico, o judaísmo profundo. Tem muita coisa superficial. Isso daqui guarda para aqueles momentos que você está correndo e você quer uma coisa mais superficial. Agora é o momento de se aprofundar. E eu garanto que se você se aprofundar, principalmente na mística judaica, no pensamento judaico, na filosofia judaica, você vai ter uma outra visão de mundo e você vai ter uma paz interior. E se você não chegar na paz interior plena, pelo menos você vai se sentir mais calmo, mais confiante, mais feliz. Eu garanto isso. Quando a gente fala que as mitzvot, o estudo da Torá, fazem bem, não é que eu vou ganhar o paraíso. Talvez, também, não é isso que a gente foca. A Torá, as mitzvot fazem bem fisicamente, emocionalmente, mentalmente, aqui nesse mundo físico. O famoso sobrevivente do Holocausto, que chegou a ser o rabino-chefe de Israel, Rabino Lau, que para mim pessoalmente é uma figura incrível. Eu, no momento de sofrimento pessoal, li o livro dele e me ajudou bastante. E Lulek tem em português. O livro da história dele foi a criança mais jovem que sobreviveu ao Holocausto. Passou por 5, 6 campos. E como ele chega em Israel, e ele cresce até que ele se torna o rabino-chefe de Israel. Foi cogitado para ele ser também o primeiro-ministro de Israel, uma pessoa muito importante. E ele, logo depois da guerra de Yom Kippur, 1974, ele foi visitar o Rebbe de Lubavitch. E o Rebbe pergunta para ele: Rav Lau, como que estão as pessoas em Israel? A gente sabe que logo depois da guerra foi uma grande tristeza, uma grande depressão. Muitas pessoas morreram, muitas famílias. Estava uma situação bastante caótica e as pessoas estavam numa depressão profunda. E o Rebbe pergunta para Rav Lau: me conta, como estão as pessoas em Israel? Eles falavam em Yiddish e o Rav Lau responde para o Rebbe: as pessoas em Israel estão perguntando was wird sein, o que será? E o Rav Lau ia continuar, e o Rebbe pegou na mão dele, e ele disse enfaticamente: Iden fragen nicht was wird sein. Sie fragen was geht mit uns. Nós, escuta bem essa frase, nós não perguntamos o que será, nós perguntamos o que nós vamos fazer. De volta, nós não devemos perguntar o que será, nós temos que perguntar o que eu posso fazer. O judaísmo nos ensina que nós não podemos ser vítimas do destino. Que nem o Rebbe, parafraseando o Rebbe, que também foi o rabino-chefe da Inglaterra, rabino Jonathan Sacks, quando na primeira vez ele encontra o Rebbe, ele diz, na época ele não era religioso, ele estava totalmente distante, e o Rebbe pergunta para ele: o que você está fazendo em Cambridge pelo judaísmo? E ele fala: in the situation I find myself, na situação que eu me encontro. E o Rebbe, que nunca cortou ninguém, interrompe ele e fala: uma pessoa não se encontra numa situação. A pessoa se coloca numa situação. E da mesma forma que você se coloca em uma situação, você pode se colocar em uma outra situação. O judaísmo nos ensina a nós tomarmos as rédeas nas mãos. Está difícil? Tudo me leva para a depressão? Depende de mim. Lógico que tem, não vou entrar nas questões químicas. Se eu preciso de algum remédio, eu devo procurar um profissional. Mas eu estou falando na questão que me traz para baixo, que nem alguém falou aqui do Yetzer Hará, aquilo que me traz para o pessimismo. Cabe a mim mudar isso. E esse pessimismo, na minha opinião, ele vem do mal do século. Qual que é o mal do século 21?
ansiedade. Nós estamos ansiosos para saber o que será. O que será eu não sei responder. Em todas as questões de saúde, questões econômicas, políticas, ninguém sabe. Se alguém falar que ele sabe, ele está mentindo. Ninguém sabe o que vai ser. Mas não é essa a pergunta que nós temos que fazer agora. Nós não somos profetas e nós não temos que fazer previsões. A pergunta judaica é: vos vet menton, o que nós vamos fazer? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer o melhor possível desse momento. Proatividade. Eu estava anteontem escutando um shiur, uma aula do rabino que eu gosto bastante, o rabino Slavatsky, rabino do Beit Chabad da Antuérpia. Ele contou uma coisa interessante. Ele disse que uma vez Simchat Torah, ele estava dançando e ele acabou quebrando a perna. Ele foi para o hospital, foi engessado, mas aí veio a má notícia: você precisa de 6 semanas de repouso. E 6 semanas de repouso na cama. Você não vai sair da cama. E aí, quando ele escutou aquela notícia, uma pessoa tão proativa, que ele não vai poder ir para a sinagoga, não vai poder ir visitar as pessoas, não pode ir dar aula, ele ficou perdido. E naquela época não tinha o Zoom, não tinha live, não tinha como ele se comunicar com as pessoas. E aí ele começou a ficar com uma angústia interior, não por ter quebrado a perna, mas por ficar 6 semanas inativo. Mas não demorou mais do que alguns segundos para ele se conscientizar que isso estava vindo do Yetzer Hara, estava vindo do lado negativo, alguma coisa internamente estava errada. Se está trazendo tristeza, pega essa regra para você. Se algo te traz para tristeza, não está vindo de um bom lugar. E ele, uma pessoa gabaritada, ele percebeu imediatamente, para ele o Yetzer Hara não conseguiu dominar mais do que 1 minuto, ele falou: se Deus me colocou nessa situação, eu vou tirar proveito, eu vou ser proativo. Anos eu estou prometendo para mim mesmo que eu vou colocar no papel várias ideias que eu tenho. E nunca tive a chance. Sempre eu estou ocupado. Tenho que dar mais uma aula, fazer mais uma boa ação. Agora não tenho para onde correr. Ele pegou um computador e ele durante 6 semanas ficou trabalhando, ficou anotando, e ele escreveu 1000 páginas. 1000 páginas de histórias, de ideias, de exemplos. Ele diz que até hoje, já faz muitos anos, até hoje, quando ele tem que preparar uma aula, uma palestra, ele usa esse material de ouro que ele tem. E quando ele olha para trás, ele se sente tão bem, ele fala: eu estou tão feliz de ter feito a escolha certa, de ter conseguido aproveitar aquele tempo de uma forma útil. E esse é meu conselho para vocês. Só fica deprimido quem está com tempo de sobra. Só fica ansioso quem está com tempo de sobra. Nós não podemos ter tempo ocioso. E não falta boas coisas para fazer. Pega um livro, pega um site, desliga as redes sociais, mas vai num lugar, baixa um livro e aproveite esse tempo. Talvez tenha um hobby que você não teve tempo de desenvolver. Talvez tenha uma profissão, um curso novo que você quis fazer, uma língua, ou Torá, um instrumento, qualquer coisa. Mas seja proativo. Mantenha a rotina, acorda cedo, se veste e não fique o dia inteiro na televisão ou no celular, de pijama no sofá, dorme tarde, acorda tarde. Não é isso. Você tem que aproveitar esse tempo e olhar isso como um presente e não como um castigo. O que está acontecendo no mundo lá fora, você não tem como resolver. E trazer essas preocupações para você vai te trazer insônia e várias complicações. E você precisa de uma imunidade forte. E a única coisa que eu quero finalizar é: está tudo na nossa cabeça. A nossa cabeça é que decide o que nós vamos pensar e automaticamente sentir. Uma vez alguém falou uma coisa brilhante. Ele disse que ele tinha medo de avião. Toda vez que tinha aquela turbulência, ele ficava desesperado.
E a gente sabe que a chance de um avião cair é muito menor do que andar na rua, ou, pelo que me falaram, é praticamente zero a chance de um avião ele cair devido a uma turbulência. Mas, de qualquer forma, muitas pessoas têm medo. E essa pessoa tinha pavor. E ele, não sei se foi dica de algum profissional, mas ele tomou a seguinte decisão. Ele gostava de andar de montanha-russa. Então ele falou o seguinte: toda vez que começar uma turbulência, eu vou fechar os olhos, vou imaginar que eu estou em Disney, numa montanha-russa. Ele falou: que maravilha! Toda vez que tinha uma turbulência, para mim era uma montanha-russa de graça, e eu tinha aquela adrenalina e tinha um sentimento positivo. Todos nós podemos fazer isso. Tá na nossa cabeça. Como mudar a nossa cabeça? Então, novamente eu recomendo estudar bastante Torá e principalmente a mística judaica. Bom, o tempo está indo, eu vou ler mais 2, 3 perguntas. Tem muita pergunta também aí online, mas eu vou deixar então essas perguntas para a próxima live. Estou vendo que a gente vai ter que continuar, quem sabe amanhã, vamos ver. Próxima pergunta. O que podemos fazer para acabar com o coronavírus? Bom, se eu soubesse. Bom, uma pergunta nessa mesma linha. O que tem de positivo nessa pandemia? Bom, acho que a gente pode juntar essas 2 perguntas. E seguinte, com certeza, novamente o pensamento judaico é que tudo o que acontece é Deus que está fazendo. Deus que está fazendo acontecer. Então não existe nada que sai do controle divino. E tudo que Deus faz é para o bem. Nem sempre nós enxergamos. Mas o Baal Shem Tov, ele fala uma coisa incrível. Ele diz que a cada momento Deus está falando com você. Só que nem sempre você está pronto para escutar. A cada momento Deus está falando com você. Você tem que parar e escutar. Então, se você está com tempo ocioso agora, aproveite para parar e escutar o que Deus está te falando. Eu acredito que para cada um, Deus ele está falando uma coisa específica. Mas, um dia desses pensando, me veio uma ideia brilhante, que eu acho que faz todo sentido. Se tem uma mensagem positiva para nós, tem que passar pela linha da razão de todo o nosso sofrimento nesse último exílio que já dura quase 2000 anos. Desde que o templo foi destruído, nós estamos nesse exílio amargo. E nosso povo sofreu muito mais do que nós estamos sofrendo nessa pandemia. Sem minimizar o nosso sofrimento, mas o nosso povo já vem sofrendo há milênios. E qual é a razão para tudo isso? Está escrito que o templo foi destruído, e Pnei Chataeinu Galido Me'artzeinu foi as nossas falhas, e especificamente a falha de Sinat Hinam, de ódio gratuito. É dito que o templo, na verdade os 2 templos, eles foram destruídos por ódio gratuito, ódio sem motivo. E no mesmo lugar está escrito que o templo vai ser reconstruído. Em outras palavras, a solução para todas as nossas dificuldades e todos os nossos sofrimentos, que é Mashiach, é redenção, Geulah, que a gente precisa dar uma aula específica sobre isso, que as pessoas às vezes têm medo desse tópico, não precisa ter medo, maravilhoso, o fim de todos os problemas, uma era de paz, uma era de bênção. É dito que vai vir através do nosso esforço, das mitzvot em geral, do estudo da Torá, mas especificamente através do amor gratuito. Havat Hinam, amor gratuito. Então me caiu essa ideia que talvez a gente tenha que dar uma ênfase maior
nesse momento, para o amor gratuito. Eu fiquei muito emocionado. Faz 2 dias alguém me ligou, sem nomes, mas alguém me ligou e me contou uma coisa que me tocou. Ele confessou que já faz anos que ele está brigado com seu irmão. Algo que eu não consigo entender, mas a gente escuta. Alguém que está brigado com seu irmão e eles não se falam há anos. E ele me contou que, estudando um pouquinho mais de Torá e tentando refletir nesse momento de quarentena, ele chegou à conclusão que a vida é tão curta, nós temos tantas surpresas na vida, que para quê? Para quê manter essa briga? E ele teve a coragem, ele não mandou um WhatsApp, ele teve a coragem, pegou o telefone e ligou para o seu irmão. E ele ficou tão surpreso, o outro irmão, e os dois começaram a chorar, eles não conseguiam nem falar. Eles ficaram chorando no telefone. E eu, quando escutei isso, eu quase comecei a chorar. E ele me confessou, ele falou, você não sabe o sentimento positivo que eu tive. Há anos eu não tenho esse sentimento positivo. Você não sabe como me fez bem fazer as pazes. Amigos, nós temos uma oportunidade de ouro. Então eu fiquei pensando, se tem algo que nós podemos melhorar e aproveitar para refletir, e não só refletir, agir nesse momento, é nessa linha de relacionamentos. Então nós temos que melhorar o relacionamento com quem está na nossa casa, mas graças à tecnologia nós podemos melhorar também o relacionamento à distância. Seja um irmão, um primo, um amigo, um ex-amigo, pega o telefone e liga para essa pessoa. Tenha coragem. Não espere o outro fazer. Tome uma atitude. E eu te garanto que isso daqui não é só que espiritualmente vai fazer bem para o mundo, que você está aproximando a vinda de Mashiach. Vai fazer bem para você. Vai tirar uma pedra do teu coração. Uma frase que eu gosto muito, dita pelo terceiro Rebbe de Lubavitch, o Tzemach Tzedek. Ele pergunta qual que é a diferença dos adultos e das crianças. A criança, ela te xinga, ela te bate, eu te odeio, não gosto mais de você, você não é meu pai. Passa 2, 3 minutos, ele está te abraçando e você é o melhor pai do mundo. Um adulto, você falou meia palavra errada e essa pessoa não fala com você por anos e cria um caos, uma briga. Falou, qual a diferença? Escutem bem a frase. Falou, as crianças preferem ser felizes do que ter a razão, enquanto que os adultos escolhem ter a razão. Novamente, as crianças preferem ser felizes do que ter a razão, enquanto os adultos escolhem ficar com a razão. Amigos, vamos refletir nisso. Quanto tempo perdido, quanta emoção desgastada em relacionamentos quebrados. E às vezes as pessoas mais próximas se tornam as pessoas mais distantes. Isso dói. Isso daqui não faz mal. Eu não estou me vingando de ninguém. Eu estou prejudicando a mim mesmo. Isso é tóxico para mim. Que nem disse um famoso psiquiatra, Dr. Tversky, Rabino Tversky. Ele diz que quando você fica com ódio de alguém, você está deixando alguém morar dentro de você sem pagar aluguel. Que isso? Você tem a tua vida, a tua cabeça para coisas, para teu coração para coisas mais importantes. Então, pode ser que eu estou enganado, mas eu acho que se tem uma ideia importante nesse momento, é esta. Vamos focar nos nossos relacionamentos. E não só aqueles relacionamentos rompidos. Pessoas que não são nossos inimigos, mas são pessoas que às vezes faz tempo que a gente não dá um alô. Pega o telefone. Isso é uma coisa proativa, uma coisa boa. Liga para alguém. E eu não estou ligando para pedir nada, não estou ligando para nenhum motivo. Eu estou ligando porque eu quero saber como você está. E se a gente
expandir isso. Então nós temos aqui, em todas as redes, umas 200 pessoas escutando. Se cada um começar a fazer isso e ele ligar para 10 pessoas, nós já temos aqui 2.000 pessoas. E essa onda vai se espalhando, eu tenho certeza absoluta que isso só vai trazer resultado positivo para todos nós. Eu quero ler para vocês a última pergunta, que já está ficando tarde. Rabino, sou solteiro e não aguento mais ficar comigo mesmo. Estou entediado. Bom, eu entendo perfeitamente. Nós somos seres sociáveis. É interessante que o judaísmo nos ensina que o termo de liberdade, que é algo que nós vamos comemorar em Pesach, depois a gente vai falar melhor como ter liberdade no confinamento, mas é algo que nós vamos comemorar em Pesach. Liberdade, ela é relativa. O que é liberdade para uma planta não é liberdade para um animal, e o que é liberdade para um ser humano é poder adquirir conhecimento e poder ser um ser sociável. E faz falta. Então, por mais que nós, talvez, tem mares que vêm por bem, nós nos acostumamos muito com amigos virtuais, e nesse momento nós temos os amigos virtuais, mas não é a mesma coisa do que amigos reais. E nos faz falta. Mas eu vou falar, sempre teclar no mesmo ponto. Não veja isto como um problema, veja isto como uma oportunidade. Uma vez eu li algo do Dr. Tversky, um grande rabino e psiquiatra nos Estados Unidos, que ele escreve nos seus livros, tem vários livros dele, recomendo bastante os livros dele, tem muitos livros dele em português. Ele já veio várias vezes para São Paulo, e a USP, todos os maiores professores param para escutar ele. E ele, Dr. Tversky, e ele escreveu uma coisa interessante. Ele disse que ele estava com dor nas costas. E aí foi recomendado para ele ficar numa banheira de água quente. Então ele entrou na banheira e ele não tem tempo para perder. Ele é uma pessoa muito requisitada. Ele entrou e saiu. E aí ele foi falar com o médico e disse que não estava resolvendo. O médico falou: quanto tempo você ficou na banheira? Fiquei 1 minuto, 1 minuto e meio. Falou: você não está entendendo. Eu pedi para você fazer um banho quente de banheira, sem ficar no mínimo 20 minutos. E ele escreve, ele é uma pessoa bastante honesta, falou: eu não aguentei. Eu comecei a pirar. Ele trata os outros que piram, e ele falou que ele não estava aguentando, ele estava pirando na banheira quente. E aí ele começou a refletir, e ele entende da mente humana. Falou: eu entendi que eu não estava conseguindo ficar comigo mesmo. Prestem atenção. Esse é um problema grande que todos nós temos. Nós não conseguimos ficar bem com nós mesmos. E o sinônimo de alegria, a verdadeira alegria, é quando você está bem com você mesmo. E eu vou explicar para vocês. Nós constantemente precisamos de algo ou de alguém. Cada um pensa. Quando você senta em algum lugar, a primeira coisa que você faz, você abre o celular e começa a ver algo. Chega em casa, você liga a televisão, ou você está falando com alguém, ou você tem que escutar alguma coisa, coloca a música. Nós temos dificuldade de ficar parado com nós mesmos. Isso é algo a ser estudado. Isso é algo a ser evoluído. Porque para eu conseguir atingir os meus objetivos, eu preciso estar bem comigo mesmo. Até mesmo para eu poder amar o próximo, eu preciso amar a mim mesmo.
Então essa é uma reflexão que não tem agora como elaborar, mas estou dando só um ponto, a semente para vocês pensarem que quando eu estou entediado comigo mesmo, deve ser que eu nunca parei na vida para ficar comigo mesmo. Não é para ficar a vida inteira, o tempo todo, comigo mesmo. Eu tenho que pensar no próximo, tenho que me conectar, tenho que ser sociável. Mas a minha base sólida depende da minha autoestima e de conseguir viver comigo mesmo. Já vai dar 1 hora e eu quero, então, só finalizar com uma história. Eu não tenho condições agora de ver, tem inúmeras perguntas aqui chegando. Bli Neder, sem promessa, nós vamos marcar uma outra live, quem sabe amanhã, para a gente poder responder as outras perguntas. Mas eu quero finalizar com isso que a gente está falando, e também muita gente perguntou qual que é o segredo para viver com alegria. Eu falo muito da importância de viver com alegria e querem saber qual é o segredo para viver com alegria. Então, em Israel, existe em Kfar Chabad. Kfar Chabad é uma cidade, uma aldeia, que vive a comunidade Chabad concentrada em Israel. Tem outros lugares também, mas lá bem concentrado. E é bem pertinho do aeroporto, bem pertinho de Luto, 15 minutos do aeroporto. E lá é uma referência de yeshivot, de sinagogas, e lá viveu uma pessoa muito elevada, que ele foi um mentor dos jovens por muitos anos, Rabino Shlomo Chaim Kesselman. E ele era uma pessoa, apesar da sua idade avançada, que entendia a alma do jovem. E eu escutei, hoje é um grande rabino, mas na época ele era jovem na Yeshiva, e ele se aproximou do rabino, do mentor espiritual, falou: Rabino Shlomo Chaim, qual é o segredo para viver com alegria? Todos nós queremos saber. E o rabino falou para ele o seguinte: eu quero que você escuta bem, preste atenção e leve a sério o que eu vou te falar. Eu tenho certeza que a primeira vez que você vai escutar isso agora de mim, você vai achar que eu estou simplesmente querendo me livrar de você e falei qualquer coisa. Mas eu estou te dando o segredo para a alegria na vida. E o segredo é o seguinte: a força mais potente do ser humano é o presente que o ser humano tem, que Deus deu para nós, o único ser em todo o cosmos que tem o poder da escolha. Bechirá Chofshit, o livre-arbítrio. Isso consta na Torá. Re'e natat lefanecha et ha'chaim ve'et ha'mavet, ubacharta b'chaim. Veja, eu dei perante vós a vida e a morte, o bem e o mal. Me faz um favor. Deus, ele implora: escolha a vida. O que significa isso? Eu dei para vocês a vida ou a morte. A gente não escolhe viver, a gente não escolhe morrer. Está escrito no Pirkei Avot, a ética dos pais, que a pessoa é forçada a nascer e ela é forçada a morrer. O que significa escolher a vida ou a morte? E esse rabino falou para esse jovem o seguinte: existe viver e existe sobreviver. Existe uma vida, que você vibra. Existe uma vida que você é alguém que está dormindo de olhos abertos. Alguém que ele está sem ânimo. Isso é morte. Deus, ele fala: o bacharta b'chaim. Quem escolhe é você. A escolha está na mão de cada um de nós. Nós podemos escolher. Besimcha, quer dizer, com alegria, são as mesmas letras de machshavá, pensamento. Foi como eu comecei hoje, falando da nossa mente, poder da mente. Nós podemos escolher. Então, se você acha que você não consegue escolher,
está na hora de juntar tudo que a gente falou, parar, interiorizar, conhecer você mesmo, e você vai descobrir que você tem uma força incrível que talvez você nunca reconheceu. E são nesses momentos de aperto que revela-se, se nós damos a oportunidade, a nossa força interior. Então nós temos o poder. E esse rabino, ele comentou que ele levou a sério, porque foi o dito pelo seu mestre, seu mentor espiritual. Na hora ele confessou que ele realmente não entendeu, parecia uma coisa muito distante, mas durante a vida dele, nos momentos mais difíceis, ele conseguiu fazer a escolha certa. Foi esse rabino que eu comentei antes que quebrou o pé e logo quando veio o pensamento pessimista, ele escolheu pensar diferente. E essa escolha não é dos rabinos, essa escolha não é dos justos, essa escolha é de cada um de nós. Nós podemos e devemos escolher a vida. Deus, ele fala, escolha a vida, ele nos dá força, ele nos dá incentivo para isso. Se eu escolher a morte, ele não impede, que faz parte do livre-arbítrio. Mas a vida, ele está torcendo e ele incentiva. Cada um de nós podemos vibrar, podemos ficarmos felizes, devemos ficar felizes. O que está acontecendo no mundo afora, eu não tenho controle. Eu vou me despedir de vocês com essa frase. Um grande mestre disse que ele nunca se preocupou na vida. Por quê? Das duas, uma. Ou que ele pode resolver, ou que é algo que ele não pode resolver. Se ele pode resolver, o que você fica se preocupando? Vai se ocupar, vai resolver. E se eu não tenho como resolver, do que adianta se preocupar? Meus amigos, nós não temos como resolver o mundo afora, nós não temos a cura para o coronavírus, pelo menos a cura física. Nós devemos deixar isso por conta dos profissionais, por conta de Deus, e nós temos que fazer a nossa parte. O que eu posso fazer, o que eu devo fazer. Eu não pergunto o que será, eu pergunto o que eu sim posso fazer. Uma boa noite para todos.